Olá, gente. Vamos iniciar mais um Arte e Militância, esse programa que tem o propósito de trazer a história de vida de uma pessoa envolvida na construção da cultura cearense. E hoje eu tenho o privilégio e o prazer de trazer um amigo, um parceiro de várias décadas, grande compositor, cantor, arranjador, produtor musical, Rogério Franco Pereira. E aí, Rogério, obrigado pela sua presença, meu irmão. Eu que agradeço, Pingo. Amigos de longas datas, amigos de muitas décadas, né? Realmente, a gente se encontrou, acho que no iníciozinho de 80, né? Você vai contar a sua história aqui e nós temos alguns pontos em comuns na nossa trajetória, até porque eu sou mais velho que você, um ano e alguns 2 meses, eu acho, 3 meses. Então eu queria, Rogério, primeiro agradecer e eu queria que você começasse assim falando desse momento do seu nascimento, né, que período você nasceu, falasse um pouco dos seus pais, né, dos seus irmãos ali da sua família, do seu núcleo ali mais próximo. Bom, o Rogerinho, né? Rogerinho nasceu em 64. Rogerinho é como as pessoas ali se dirigem a você. Rogerinho na família, Rogerinho. Que é o mais novo dos Rogérios, era? Mais novo não sou não, porque eu tenho uma irmã mais nova que eu, né? Mas dos meninos era o mais novo. Dos meninos era o mais novo. Rogerinho. Rogerinho. Rogerinho nasceu em 64, aqui na Avenida João Pessoa. Casarão, né? Casarão ainda existe ali. Casarão. Nasceu em casa mesmo? Nasceu em casa. Ai, foi, que maravilha. Não, eu nasci na Praça da Lagoinha. Eu sei, no César Carlos, que é onde eu também nasci ali, né? Que era a maternidade referência. Maternidade César Carlos, exatamente. Aí eles levaram ali pro Jardim América. Exatamente. Eu fui levado pro Jardim América, esse casarão, né, que tem ali na João Pessoa. Era na própria João Pessoa? Na própria João Pessoa. Em que altura? Depois do Ceará, quantos quarteirões ali? Depois do Campo Ceará, na contramão, né, dá mais ou menos uns 3, 4 quarteirões. Ah, que legal. Perto onde a Tieta morou recentemente, uma casa do doutor José Roberto, uma casa amarela, muro baixo, do lado esquerdo, 2 quarteirões depois. Exatamente. São 5 casarões iguais. Né? Foi nesse casarão que eu nasci, os telhados bem íngremes assim, o Rodia subia lá no telhado para fazer arte. Quem morava lá quando você nasceu? Não, quando eu nasci, era o meu pai, Manuel Irismar Pereira, né? E a minha mãe, né? E o Rodia, que também morava com eles. Quer dizer que o Rodia é do primeiro casamento da sua mãe, o Rodia é filho do primeiro casamento da minha mãe. Sei. Né? O Rodia é filho do piloto de avião. Ele contou essa história, que faleceu muito cedo. Ele tinha 8 anos quando o pai dele faleceu. Ele contou essa história aqui, o Rodia. Exato. A minha mãe ficou aqui no viúva. norte, né? Na região do norte, né? Exatamente. Se não me engano, aqui Piauí, Maranhão, Pará, por aqui. O avião dele caiu no Maranhão. Pois é, então foi isso mesmo que ele contou. E aí o Rodia ficou órfão de pai aos 8 anos e a minha mãe ficou muito tempo viúva. Quando o Rodia completou 19 anos, ou seja, mais de 10 anos depois, foi que a minha mãe conheceu o cantor, que era meu pai, crooner da banda Os Bossa Norte. Caramba! Né? O Edson Távora fazia parte dessa banda, o Sansão. E aí o meu pai olhou para o Rodia e disse: rapaz, você quer ser piloto igual o seu pai? Aí o Rodia disse: eu quero ser piloto. Você não tem cara que vai ser piloto, não, você vai ser músico. Porque aí o Rodia devia ter 8, 11, devia ter uns 20 anos, né? O Rodia tinha 19. Quando o Rodia completou 20 anos, eu nasci. Nós estamos falando aqui do Rogério Franco e tendo como referência também o irmão dele, por parte de mãe, que é o Rodia Rogério, que hoje tem 81, né? 81 o Rodia é exatamente 20 anos mais velho que eu. Eu tenho o Rodia tem 82 e eu tenho 62. Pois é, aí, por exemplo, a sua mãe, qual era? Ela cuidava de vocês? Ela também tinha uma profissão específica, não? A minha mãe sempre foi professora, né? Professora. E o Rodia seguiu também a carreira de professor e eu também quase sigo. Quer dizer, então sua mãe era professora, aí você nasceu. Ela conheceu seu pai aqui em Fortaleza, ele realmente era músico profissional da banda? Ele era crooner da banda, músico profissional, o dono da banda, que na época
tinha esse negócio de ser dono, né? Aí todo mundo fardado. Era empresário, né? Também. Todo mundo fardado, todo mundo ali a caráter, né? Se apresentando nos clubes que existiam na cidade, aeronáuticos, diários, enfim, todos os clubes eles se apresentavam, além dos massapeenses da vida e os clubes que não eram clubes da praia, né? Mas o Emanuel essa é a parte mais interessante da história, que o Emanuel, meu pai, ele só era 5 anos mais velho que o Roger. O Roger tinha 20, o Emanuel tinha 25. Né? E a minha mãe já tinha 40. Né? Ou seja, o Emanuel foi que levou o Roger para a música. Como era o nome artístico do seu pai? Manuel. Chamavam como Manuel. Irismar Pereira. Chamavam Manuel Irismar. Manuel Irismar Pereira, sempre cantor. foi. Ele está entre nós, ele partiu. Tá, não, ele ainda mora aqui no Brasil, em São Paulo, na cidade de Franca. Está vivo, tem hoje 86 anos. Porque é uns 5 mais velho que o Roger, 87 mais ou menos, 86, 87 vai completar. Ele foi para São Paulo, mora lá. Mora lá, está morando lá. Que maravilha. Está fazendo música ainda, está escrevendo livro. Quer dizer que essa sua veia é paterna aí, né? Também, né? Também sua mãe tinha musicalidade, mas... a minha mãe também tinha musicalidade, a minha avó tocava. Materna? Minha avó materna. Ou seja, tinha uma veia musical aí. O Davi Duarte é meu primo, né? Porque a gente tinha os nossos avós, né? Eles eram musicais, e o meu avô materno se chamava João Franco, né? E o irmão dele se chamava Aurélio Duarte Franco. Sei. Né? Então, o irmão dele era pai da mãe do Davi. E Davi Duarte, nós estamos falando também, outro grande compositor e cantor cearense. Então, o Davi é meu primo em 2º grau, né? E essa coisa sua, da família do seu pai também, né? É seu pai que tem Rogério, ou a sua mãe? Não, nenhum dos dois. O Rogério vem do pai do Roger. Do pai do Roger, que faleceu, que era o piloto, que tem a ver com a família Rogério lá do Zé Testinha. Exato. Aí eu quero saber, assim, da sua infância, como é que foi, assim... a sua infância? Rapaz, eu nasci na João Pessoa, me criei no Jardim América, dentro do canal, descendo do canal com 10 anos, 9 anos, 12 anos. Descendo no canal, pegando piaba, peixe, girino, cobra, né? com pano de chão da mamãe. Ia lá no Ceará, no campo do Ceará? Não? Ia muito no campo do Ceará. Você torce Ceará, né? Não, eu torço Fortaleza. Rapaz. Torço Fortaleza, mas eu ia caminhando. No canal, macho. Eu ia caminhando para o PC pelos trilhos que passavam ali na Zé Sai daqui, mas lá para o PC. Por quê? Porque escolheu Fortaleza. Na época, o meu pai me levava para o PV e fazia aquelas bandeiras do Fortaleza, né? Então, teu pai era tricolor. Então. Era tricolor. A bandeira de seda, né, vermelha, azul e branca, ele mesmo confeccionava, e eu ia lá flamular a bandeira, pequenininho, né? Ia para o PV. E voltava com a bandeira escondida para não passar em frente a essa. Não tinha esse negócio, não. Tinha esse negócio, não. Que hoje, né? Voltava com a bandeira mesmo. Aí cresceu ali no Jardim América, estudava onde, Rogério? Pois é, aí eu passei a estudar, eu estudava no Instituto São Paulo, que ficava ali na Avenida da Universidade, aqui na Avenida da Universidade, né? Mas aí, quando eu passei para o 5º ano, né, ainda no ensino fundamental, eu fui estudar no Redentorista, que era a escola de padre, né? Então, eu estudei no Redentorista quase a minha vida inteira. Que ficava ali pelo... Parangabuçu. Parangabuçu, ali perto da Juvita também. Da igreja... Eu sei, a igreja redentorista mesmo. Né? Aqui já é quase Parquelândia também, por ali, né? Misturado. Quase Parquelândia, né? Exatamente. Aí você foi estudar lá. Igreja São Raimundo. Igreja São Raimundo. Então, ao lado da Igreja São Raimundo ficava o colégio enorme, o colégio grande, dos padres irlandeses, né? E foi nessa escola que eu ingressei aos 12 anos de idade, que eu conheci o Carlinhos Crisóstomo e o Robô, o Luciano Robô. Luciano Machado, né? Então, mas antes de chegar, eu queria perguntar um pouco, assim, como é que era em casa o Roger, você e o Roger, e depois você teve uma irmã que é
mais nova que você. A minha irmã é mais nova que eu, 1 ano só. Eu sei. Aí eram vocês três ali, vocês dois mais novinhos, ele maior. O Roger tinha 20 anos e ele me segurou no colo, né? Quando eu completei aí mais ou menos uns 2 anos, o Roger se casou, já saiu de casa. Eu sei. Já não ficou Mas mais... ia sempre lá visitar. Mas sua aí mãe. a casa tinha um piso de madeira e o teto de madeira também. E aí a galera ia tocar contrabaixo acústico. O Roger, inclusive, tocava contrabaixo. Né? O pessoal ensaiava lá em casa, tocava. Era uma casa de músicos. Então eu cresci vendo música, ouvindo Ali, música. pequenininho ali, vendo essa comédia ali do pessoal. Com os músicos ali dentro de casa, na João Pessoa. Legal. Então você foi lá para o Redentorista. O que você jogava bola, Rogério? O que você fazia mais Rapaz, assim, até os 12 anos? Muito perna de pau. Eu sempre gostei de jogar bola, mas sempre fui um perna de pau. Eu acho que a gente já jogou junto no Na nosso... sequência, conheci um camarada que se chamava Vanderlei, que hoje se chama Pingo de Fortaleza, e esse cara me chamava para jogar bola. Eu ia para o campo do Ceará, para o campo de Fortaleza, jogava bola com ele, com o Falcão, com o Bernardo Neto, com... Nosso time, qualquer nota. E o Roger era o goleiro. O Roger era o goleiro. Só que teve um jogo lá, viu, Danilo? Danilo ali. Aí o Roger no gol, aí a negada chutava, aí ele perguntava assim pra mim, velho, essa entrou? Eu digo, entrou, meu. Essa entrou. Aí outro chute, aí ele, e essa, velho, entrou? Eu digo, entrou. Todos entraram. Aí não tinha condições esse goleiro, mas ele perguntava pra gente se a bola tinha entrado. Eu digo, entrou. Era o goleiro mais querido dos dois times. Mas negada na hora de chutar não tinha pena dele, não. Não tinha pena, não. Fazia o gol. Esse time era o que mais gostava dele. Rogério, aí você vai pro Redentorista e lá você conhece essa galera. Você tem 12 anos, deve estar ali começando ali o seu... Né, tá naquilo que a gente chama fundamental, 9ª série, né? É o 5º ano. Na época não existia 9º ano, não. Não, ia até a 8ª, ia né? até a 8ª. Você deve ter terminado aí. Você estava na 5ª e fez lá até a 8ª, né? Não, fui a 8ª e fui o 1º ano lá também. Primeiro ano lá. Aí depois é que eu saí, fui estudar fora, numa escola, para poder fazer vestibular, né? Mas então lá você começou a tocar, você já tocava violão, começou a tocar Comecei a tocar lá, a gente fazia, eu, Carlinhos, o Robô, a gente fazia shows dentro da escola. Shows mesmo. A gente se apresentava dentro do centro cívico para conseguir comprar instrumento e pedir autorização aos padres para fazer show na quadra. Legal. Né? Montava o palco na quadra e fazia Você isso. tocava violão e cantava. Mas já eram músicas suas, já tinha alguma coisa autoral ou ainda era só música dos outros? Tinha algumas coisas autorais feitas por mim, feitas pelo Robô. A gente cantava a música da gente. Nessa época, a gente estava muito verdinho, ainda começando, né? A gente era fã do Quinteto Agreste. Né? A gente era fã do Agreste e era fã da turma, do Roger, né? O pessoal que tocava com o Roger, o Jorge Helder, que tocava contrabaixo com o Roger, o Gerardo Gondim, o Eugênio Stone. Legal. Né? Ou seja, aí tinha a geração que era depois da gente, né? Que era o Calé, que pessoal a gente já respeitava um pouco mais. Massa, depois desse pessoal do pessoal do Ceará, que é o pessoal da Massa Feira, né? Que é Mona Gadelha, tinha Exatamente, ali o Abidoral, Ana tinha ali Fonteles, os meninos Fonteles, os meninos Regis e o Rogério, irmão do Renato, que é aquele pessoal do Massa, né? Que nós somos depois do Massa. Esse pessoal do Massa hoje está fazendo 70 anos. Porque esse pessoal do Massa, ele começa em 75, 77, 79 e 80 no Massa, eles já estão tocando. Já estão tocando. E nós temos 14, 15 anos, estamos só olhando. A gente está só olhando. Só olhando, mas depois a gente chega. Aí eu queria falar com você, aí você termina, você vai estudar, e como é que é essa sua decisão? Em que ano você faz uma faculdade de música? Você entra em 84? Eu entro no curso de música em 1984. Né? Mas é impressionante, porque em 82 você já faz o seu primeiro show individual. Em 82 eu já faço o meu primeiro show com o som do Calvé. Lá no Teatro Universitário é impressionante isso, viu, Rogério? Sua produção. Você tinha aí... Cara, você... eu tinha 18 anos. 18, 19 anos, produziu o seu primeiro show. Produzi meu primeiro show, com músicas do Wagner Costa, algumas pessoas que participaram do Massa Feira. Era sozinho você ou tinha uma banda? Não, aí tinha uma banda. Era o Pantico Rocha na bateria, era o Haroldo Araújo tocando guitarra, porque o Jorge Helder tocava contrabaixo, mas quem tocou contrabaixo nesse show foi o Liduíno Pitombeira. Cara...
Liduíno Pitombeira foi E você conheceu o Liduíno onde? Liduíno na escola técnica. Porque a gente tinha um trânsito grande aqui nos corredores do Benfica, né? E aí, conhecendo o Liduíno, a gente foi bater na escola técnica, porque lá tinha espaço para E ensaiar. tinha um conjunto lá, que era o Poti, o Alcântara, o Liduíno. Exatamente. Porque eu era da escola de 79 a 81. Mas o grupo lá do Redentorista, o Ressaca, não chegou a fazer show fora do colégio, não. Não. Chegou a participar do Massa Feira 2, que foi uma iniciativa do Ednardo. Tinha aquele café, cybercafé, não sei o que, café, Teatro Bar Café, Sei. que ficava na Visconde do Rio Branco, que era da família do Ednardo. E lá eles faziam as reuniões. Foi lá que eu conheci o Sardinha, conheci todo mundo ali para participar desse Massa Feira 2, todo mundo jovem, né? E aí o Ressaca tocou lá. E o Ressaca tocou lá. E o Ressaca era basicamente eu, Carlinhos e o Robô. Mas o senhor já era sozinho, só individual. Eu já me aventurava a estar tocando em todo canto. Como era o nome do show? Era o Esquina Predileta. Tem uma música? Tem uma música, era baseada numa música do Roger. A música, Essa aí, Esquina Predileta, que é... essa tu música... lembra? Essa música Esquina Predileta, na esquina predileta em tom menor, eu não vou saber tocar. Eu sei, na esquina. Mas foi gravada pelo Ray Miranda. Eu sei. Aí tinha essa música no show. Tinha essa música no show. Você lembra de alguma sua que tinha nesse show? No meu show, tinha... Rapaz, eu tinha muita música com a influência do Eugênio, né? Do Eugênio Leandro. Porque o Eugênio Leandro chegou a ser seu cunhado, não foi? O Eugênio Leandro era meu cunhado na época que eu casei com a irmã dele, né? Com a Rita. E aí, nesse período, eu tinha muita influência desse pessoal que fazia música, o Quinteto Agreste, o César Barreto, dos Nordestinados, Legal. o Eugênio Leandro. Então, eu era mais jovem, mas tinha... Você chegou a ser pai de algum Sim. seu menino? Tem uma menina, uma moça, Filha a da Nayara, que é minha filha com a irmã do Eugênio, né? Quantos anos ela tem? Ela hoje tem 40 anos. Legal. Quarentinha, Já né? está aí nas... Mas tá na música? Não, entra. Não, ela não seguiu o caminho da música, não. É advogada, gosta de advocacia. O negócio dela é outro. Se alguns amigos maldosos dizem, não, foi ganhar dinheiro. Foi ganhar dinheiro. E fazer uma coisa que ela gosta, né? Que é a Mas na advocacia. família do Eugênio tem gente que gosta demais de música, né? Tem. Então eu me uni a pessoas que gostam. O Eugênio também fez direito, né? O Eugênio também. O Eugênio é advogado. É advogado. Sim, aí depois desse show, você já entrou na noite, já foi pra noite? Depois foi desse viver show da eu já música. ingressei. Aí já tá vendo da música aí. Já ingressei na noite, já comecei a ganhar dinheiro. Nesse seu primeiro casamento, fazendo show, já foi pra noite. Já fui para noite. Fui para noite. E aí, nesse intervalo de 2 anos do primeiro show para a entrada da faculdade, né, eu quase que eu me envolvi muito com a música da noite, né? Enfim, deslanchei e nesse processo não saí mais da noite. Né? Tem alguns bares que eu me lembro muito de você. O The Wall, dali da Aerolândia. The Wall da Aerolândia, que era no meio da rua, né? Você tocava lá sempre. Tocava muito lá. Era um músico quase que contratado pelo Tabozinha direto. Da casa. Quais outros bares você lembra assim que... Rapaz, eu toquei muito no Chopin Bar, no Shopleck. O Chopin Bar ficava na vida, na Desembargador Moreira, ali no Shopping Aldeota, né? E ali tinham shows de humor, né? Com Paulo Diógenes, com Tiririca, com Tom Cavalcante. O pessoal fazia show de humor lá. E nesse bar, o Chopin Bar, eu passei muitos anos tocando. Né? Aí Quinto Whisky, NB Botequim, Academia do Zé Carlos. Né? Todo dia, assim, de terça? Todo dia. Aí tinha os bares que eram mais na periferia, mais marginais, na Bezerra de Menezes. Né? Bares mais descentralizados. Nessa época eu me lembro que você montou o seu som, você levava tudo. Exato. Aí os bares não tinham som, né? E eu perdia o contrato. Rapaz, tem que ter o som. E aí eu montei um som para poder não perder o contrato. Levava no carro, aí montava. eu levava o som no carro,
Acho que você foi um dos primeiros aqui a ter. A ter Hoje som. muita gente faz isso, né? Tem Hoje muita gente, muita gente. Porque também ficou menor o som, né? Hoje é mais fácil. É, mais Porque as fácil. caixinhas, as suas caixas ainda eram grandes. As caixas eram grandes, e aí o pessoal pedia só, pai, Rogério, traz o som para cá, traz o som para lá. Eu comecei a dizer, pô, tô deixando de tocar. Tô deixando de tocar para fazer som. Né? Virando um calvé. Virando calvé. Aí eu comecei a deixar Calvé os era sons. era um cara que alugava som aqui na década de 80, todos nós, muito querido nosso, né? Que montava o som aqui na faculdade, então, por isso que a gente falou aqui várias vezes do Calvé. Então, e aí em 84 você decide fazer vestibular para música. Aí em 84, eu tinha feito o vestibular um semestre antes para medicina veterinária, né, na UES. E aí, quando eu fui me matricular, tinha um pessoal da música ali dizendo, rapaz, curso de música isso, curso de música aquilo. Eu digo, que diabo é que eu vou fazer veterinária, macho? Chegou a passar e Não, assim... aí eu nem me matriculei, fiz vestibular de novo para música, porque meu negócio era música. Sempre foi, né? Muito jovem, né? Achava que eu sempre gostei de bicho também, de animal. Ah, que legal, né? Rogério. E aí, muito jovem, eu Tem achava... bicho? Ainda hoje você tem bicho? Eu crio 3 cachorrinhos. Cachorrinho chihuahua, né? Cachorrinho pequeno. Ah, é? Mas já teve outros? Já tive, gostava muito. Gato, cachorro? Gato, cachorro. Criei dog alemão, igual a Lismário. Ele criava dog alemão, né? É sua mãe que gostava, que passou isso para ti? Ou quem? Não, a família toda sempre gostou. O único que não gostava, sempre gostou de animal, mas não gostava de bicho perto, era o Roger. O Roger, não, tira esse bicho daqui. Eu gosto, mas longe de mim. Tem gente assim, tu não. Eu gosto dele, mas longe de mim. Traz pra cá, né? Mas a família toda, os filhos do Roger são apaixonados por animais. Doido por animal. Quando tu foi fazer... Ela cria cachorro grande dentro do apartamento. Quando é que seu pai vai pra sair daqui? Aí, quando eu completo 5 anos de idade, o meu pai vai fazer show com o Wilson Simonal. Né? Assim, tá voltando um pouquinho, que eu perguntei isso, né? Porque eu tinha esquecido naquela... E aí foi para o Rio de Janeiro, e aí minha mãe foi também, levando o Rogerinho e levando a Rosângela, que é a minha irmã, que tinha poliomielite, e ela precisava se tratar. Então ela pegou paralisia infantil, precisava se tratar, e eu fiquei, o hospital abriu uma exceção, e eu fiquei no hospital com a minha irmã, fazendo bagunça, e o pessoal me chamava de Ceará. Dona Maria José, o Ceará isso, o Ceará aquilo. Tá dando trabalho. O Ceará está derrubando o cara daquela cadeira de roda. O Ceará fez cocô na escada. Isso no Rio. No Rio. E aí, mais no Rio de Janeiro, a gente estava bem acolhido, porque além da gente estar no hospital e o hospital ter permitido, né, a gente ficar lá, a minha tia, que era irmã da minha mãe, morava lá. Já morava no Rio há muito tempo. Legal. Tinha 2 tias morando lá. E aí você volta, que ano? E aí, quando eu volto... Com a sua mãe? 2 anos depois eu volto. E aí a gente saiu um pouco ali da João Pessoa, foi morar na Alexandre Baraúna. Mas seu pai volta ou fica lá? Não, aí meu pai fica. Aí nesse momento que o Emanuel fica, para continuar com os contratos e tocando, cantando, não voltou mais. Aí sua mãe ficou com você e ficou comigo, sua irmã para cuidar. E ele lá. E nesse período, foi o período que o Roger também desarmou. Foi para tentar... Eu me lembro de você muito próximo à sua mãe sempre, né? Cuidando dela, uma época morando lá, né? Morando com ela, né? Depois no apartamento ali. Até por isso, né? Porque você era 8 anos, sei lá, ela ficou sem, né? Ficou só, né? Ela ficou só. O meu pai volta para Fortaleza, mas eu já tinha 15 anos de idade. Ele volta só para fazer uma visita, fica um pouco, trabalhando um pouco com Nazareno Albuquerque, na marca propaganda, porque aí ele já estava envolvido com publicidade, né? E aí fica por ali. Tinha umas questões meio clandestinas, meio de diplomacia errada, porque ele estava sem um passaporte e morava, nesse período ele morava no Peru, né? E não podia ter entrado no Brasil. Qual era a nacionalidade dele? Não, ele é de Jardim, ele é brasileiro. Ele era de Jardim, lá do... ele é de Jardim, só que ele saiu, foi morar na Itália, constituiu família na Itália, depois que saiu do Rio,
Depois foi morar no Peru, O bicho constituiu era- outra família. Era Doido, completamente. um andarilho, né? Mas não, um Andarilho. Dom Quixote. O cara era cigano mesmo. Dom Quixote mesmo de caminhar, né? Aí, olha, vamos voltar aqui então. Aí você tá na noite, tá fazendo. Como é que foi fazer faculdade de música? Sua mãe achou legal? O Não, pessoal a minha apoiou? mãe, ela se conformou com o curso de música. Porque ela é licenciatura. né? Quando eu falei, mamãe, é licenciatura, eu vou poder seguir a carreira de professor, ela ficou animada. Aí eu fiz concurso para professor do Estado, passei, Quando terminou. né? Passei e fui ser professor do Estado. Tu foi professor do Estado ainda. Professor naquele sistema de TV, Sei. né? Que a gente dava aula de Sei lá na TVC, né? português, matemática, geografia, assistia o módulo, né, de aula, depois acompanhava no manual de apoio, né? A aula Isso que foi tocando na noite, dada. Isso tocando à noite. cuidando da menina, da filha, né? E dando aula. E E aí você, na noite você tocava tudo, né? Tocava Seu tudo, repertório literalmente seu tudo. repertório é Tudo, eu tocava tudo. Foi na noite que eu consegui entender muito mais do que o que eu aprendi na faculdade. Entender música, harmonia, né? harmonia, entender Você caminhos, você toca Djavan, toca tudo, né? tudo. Gil, Caetano. Hoje em dia a gente produz muitos discos, produz muitas músicas, né, diariamente, e a gente se desligou um pouco mais da música do Caetano, do Gil, Mas foi do sua Djavan, escola ali, né? Mas Pra foi uma entender porque Pegava tudo de ouvido, sempre teve facilidade tudo de pegar. tudo de ouvido, porque só tinha o rádio. Só tinha o rádio para a gente tirar. Na noite, qual era o compositor que você acha mais difícil que você tocava lá? Não tinha, não. A bossa nova era a música João Bosco, né? E tu tocava lá na noite? Tocava. O que tu toca? Toca aí, diga aí. Meu coração tropical, coberto de leve mar. Aí vai, né? Vamos Tem chegar que aqui. lembrar das harmonias tudinho. Não, mas você, bicho, toca tudo. Então, vamos lembrar aqui, Rogério, um pouco, vamos passar para 95, quando você faz seu primeiro álbum. Como é que foi essa inspiração? E aí, Danilo, nós vamos mostrar o primeiro álbum do Rogério, que tem a capa aí, né? Que é o Fronteiras, né? Estação Fronteira. Estação Fronteiras. Estação Como é que Fronteira. foi esse disco, fazer esse disco? Foi pelo aquele momento da lei de incentivo? Como é que foi em 95? Não. Na época, eu estava vendendo tudo quanto era de equipamento de som que eu tinha e estava muito ligado ao Erlon Robson, que tinha um estúdiozinho na casa do pai e da mãe dele, ali na Praia de Iracema. E a gente produziu esse disco com recursos próprios, mas eu lembro bem que, na época, um aninho antes, em 94, estava saindo o primeiro disco CD que foi feito aqui, que foi do Marcos Café, que na época era Marcos Brito, que era o digital. Nessa época, o Marcos Café foi o desbravador e logo um ano depois eu lancei o Estação Fronteira. Porque já estava mais próximo para fabricar, né? Porque até então tinha que fabricar fora, fazer LP, né? Que exato. aí a construção... Mas a gente ainda fez com a Sonopress, né? A Sonopress que era em São Paulo. Em São Paulo, né? E aí como é que foi para escolher o repertório desse disco? Não foi difícil não, porque eu já tinha muita música composta, né? Tinha muita canção. Eu só quis mesmo enxertar alguma coisa que não fosse minha, e aí botei uma música do José Carlos Capinã, né? Eu achei que essa música ia ser uma música bacana no disco. A gente pode ver aí a contracapa, onde é que tem... O Danilo vai tocar. Toca aí, Danilo, um pouquinho a sonoridade disso. Iracema, Estação Fronteira. Essa música Eu adoro essa música, já veio, inclusive. Farra da humanidade. E aí quem é? Os segredos de foi o Iracema. Erlon. Aí eu chamei, né, logicamente, Manassés, para enxertar uma música, humanizar, né? O Cristiano Pinho. Essa música é só sua, letra? Só minha. Mostra aí toca um pouquinho aí. Pelos becos da lua, sou o retrato dos bares, amanheço nas ruas. Sou poeta, pelos
da lua, amanheço nos bares. Tem a contracapa aí com as músicas, tem com as outras músicas, Danilo? Iracema, secular boemia, estação da folia, Legal demais. misteriosa estação. Legal demais. E aí, como é que foi o lançamento desse disco, Rogério? Onde foi? Aí eu fiz vários lançamentos, fiz lançamento no Estoril, isso tudo está registrado. Com banda, Com banda, tem com, fotos, tem vídeos. com Carlinhos, com o Elon Robson, com o Evilásio Bilas Tá tocando. aí, o Danilo conseguiu aí. Tá no digital da Cearense, rapaz. Tá no digital, Estação Fronteira. Tá aí, todo mundo pode, você pode É. chegar aí, baixar, fazer download, massa demais. Isso, o digital da música cearense é uma criação fantástica, porque ali muitos desses CDs que foram lançados a partir dessa época estão aí registrados. Não, e graças à sua benevolência, benevolência de todos aí, gente, nesse site você pode baixar. Pode Diferentemente dos strings, lá você só pode ouvir, né? É. Aí você pode fazer download, botar no seu pendrive e ir embora, Tudo. né? E aí, Rogério, é o quê? Estação Fronteira, depois ali é o quê? Aí tem Eu Em Ti, que é uma música com o Gilmar Chaves. Ah, que legal, Uma que é parceria com o Gilmar poeta, Chaves. maravilhoso. A Bomba de Hidrogênio, que é uma música só minha. Nem Azul nem Beira-Mar. Até então era a única parceria que eu conhecia do José Carlos Capinã com o cearense, né, que é o Rodia. O Rodia tem essa parceria com o Capinã. Né, o Mungango de Matuto, que se transformou num clássico na época. Nós vamos ouvir, bota um pouquinho aí esse Mungango de Matuto aí, a sua versão aí. Que é aquela foi participar de vários festivais, tal, foi gravado pela banda, como é o nome? Eu ganhei vários festivais. Qual foi a banda que gravou aí? Foi a Capital do Sol. Capital do Sol. A festa continua, Severino sai na rua balançar. Mungango de Matuto, no sertão a moda agora é dançar. Tava em pedreira, misturei forró com coco, chachado, shot baião, menino mais que sufoco. Shotzinho, bem Acaba legal. de safundeiro se defina, se não puxo da peixeira e corto aqui seus parimói. Aperreado como quem corre de espora, cortando prego sem trégua, mas a sanfona não largo não. Ó meu compadre, tenha calma e deixe disso, credo cruz. Rezei 3 vezes para o inciso, me ajude, desça aqui, me deu a mão. A festa continua, Legal Severino sai na... Legal. E aí depois, Rogério? Aí a Capital do Sol gravou e eu fiz uma homenagem à Capital do Sol nesse período, oferecendo essa outra música para a Capital do Sol. Aí tem mais ali, e Capital passa. do Sol. Aí Ir Passando, que é uma parceria com o meu primo, Davi Duarte, né? O Baião de 100, que é uma homenagem que eu faço ao Luiz Sérgio, o Pato Roco, que era uma música que eu sempre dizia para o Luiz, se eu gravar um disco, eu vou gravar essa sua música. É dele, é? É a música O Pato só do Roco. Luiz Sérgio. Baião de 100, incrível essa canção. Poema João Cabral, que é uma parceria com o Oswaldo Barroso, Ah, que legal. em cima Grandioso. de um poema feito para João Cabral de Melo Neto. Estradas, que é uma parceria com o Haroldo e o Oswaldo também, a letra do Oswaldo. E Falando da Vida, que era uma canção, do um Roger, clássico. Bota aí um pouco nesse Falando da Vida, a sua versão aí da canção clássica do Roger. No meio do dia não venha tentar. É demais, isso aí é Roger. Música linda. E aí Elon Robson, né? Tocando. Aí nessa gravação tem a participação do Manassés para humanizar um pouco. É a participação do Roger, né? O Roger começa cantando, aí eu entro. Não venha chorar por enquanto. Legal, com base no arranjo original, né? Rogério, aí você lança esse disco, faz vários shows, tá trabalhando na noite e tal. Aí começa assim, você de alguma forma já está dialogando aí com os festivais, né? Em 90, na década de Justamente 90. nesse período
95, quando esse disco foi lançado, até o ano de 2000, quando eu lancei O Raso. o Raso da Catarina, foi o período dos festivais. Você teve em vários festivais nacionais, ganhou vários prêmios, ganhou aqui também. Muitos festivais. Chapada do Araripe, que é o Chama, né? Participando lá de uma festa grande que feito pelo pessoal Teve lá. festivais em Minas também que você foi, né? Festival de Minas, que é o Festival de Boa Esperança, que ainda hoje existe, né? Maringá também se foi. Maringá, foram 4 edições Lá do no sul, FEMUSIC. Saía daqui, como é que era? Sozinho? É, Pegava... toda a vida que eu ia para os festivais no sul, eu ia de avião até Guarulhos, pegava um ônibus para Barra Funda, e da Barra Funda eu ia para a cidade. Aí na Barra Funda tem ônibus para todo canto, né? Aí pegávamos para Maringá. Aí pegava para Maringá, pegava para Boa Esperança, pegava Sozinhos nessa... para o Rio de nessa- Janeiro. na Maringá. Até para o Rio de Janeiro, quando eu ia para o Rio, eu não ia direto para o Rio, que era mais caro. Então, ainda hoje Ia para Guarulhos. ia para Guarulhos. E aí se lembra desse festival. Tem a Meruoca também. Na Meruoca você é cofundador, porque você participa da produção do segundo festival da Meruoca. Eu, você e Alan, né? Você foi que me convidou para participar e eu fui com muito prazer, já com certo A bagagem dos certa festivais. experiência de Nos festival. ensinou muito lá para fazer a segunda edição, né? E aí, Mas aí é 2006 já. Eu queria chegar em 2000. Então, depois dessas viagens, você resolve fazer o Raso da Catarina. Esse disco que é maravilhoso, né? o Raso segundo da CD. Catarina foi feito com recursos da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do mecenato. Ceará. Aí você conseguiu. Aí, olha aí, Danilo, 2000, né? O Raso da Catarina. É. Raso da Catarina, eu acho que ele não está no digital, Danilo. Mas ele está nas plataformas, tá? Tá nas plataformas. Está no digital? Tá nas plataformas, tá Aí no sobe só um YouTube. pouquinho. Tá ali, não tá aí no digital. Tá no rapaz. digital, tá no digital Pô, também. Rogério, obrigado, porque... É. 99, 2000, né? Aí tem um texto falando, né, de uma síntese. Como é que foi a gravação desse álbum? Esse álbum teve o financiamento, né, da Lei de Incentivo, e aí eu podia chamar o Dominguinhos, né, Marinês, os sanfoneiros, Dominguinhos, Valdones, o Luizinho Calixto, Caramba. né, o Adelson Viana e o Marcos Farias. Estão todos aí. Todos aí. Várias faixas. 5 sanfoneiros. Danilo, mostra aí um pouquinho uma faixa aí desses. Vamos tocar uns trecinhos dessa faixa. Essa primeira aí é o Raso, né? A primeira Raso da Catarina, todo Quem gravado, quem toca aí? todo gravado no estúdio do Manassés, né? No Olho d'Água? No Olho d'Água. Todo gravado. E aí, gravado. Miguel é na mesa? Miguel fazendo grupo de baixo. Miguelzão. Esse grupo é do Miguel. Ali da vida. Madrugada em Jico, na Caatinga do Sertão. Esse disco tem uma pegada, uma masterização boa, né? Tem punch, né? Tem punch, Ele tem punch. Você sente quando diz tem punch. Aumenta aí, Danilo. Gravizão, né? Exato. Na tocaia metralhado, morreu o meu capitão. Bateria. Denilson na bateria. Era a turma do Manassés. Alto Denilson. Júnior na Nas margens percussão. do São Francisco, num lajedo sem saída. Danilo tá gostando demais. O Danilo é lá da Madalena. Danilo tem um estúdio lá de TV. Gosta do sertão. Música Danilo é do demais. sertão. Não tem como não gostar Do Raso da Catarina, um sertão desse, né? É. 20 anos de reinado, Aumenta aí, Danilo. morreu sem direito. De quem é essa foto aí? Lembra? Essa foto Eita pra lá, no caso da Catarina, do Cadinho. e a valente da chacina, Cadinho, grande é Cadinho. meu capitão, é traição. E a segunda música ali é. Não te amo da Menina Flor, que é um shot que o Dominguinhos toca. Ah, vamos ouvir aí. Tendo Dominguinhos, tem que ouvir, mas. Dominguinhos. Dominguinhos terminou de tocar o shot. Abre outro canal, porque eu quero fazer outra função. Você tem uma flor no coração, menina. Deus é joia rara de Esse mulher. disco tem uma nordestinidade mais acentuada do que o
o outro, né? Assim, digamos, a temática dele traz um pouco essa sonoridade mais nordestina, né? Do título até as músicas, né? Quando eu ingressei na música e com a influência das pessoas que faziam música aqui, que estavam mais perto de mim, né? Existia um lirismo, né, muito forte na música dessas pessoas e que me atingia, me contagiava. Então, as músicas iniciais, as primeiras músicas que eu fiz, todas elas têm essa cor lírica, né? Mas quando eu comecei a tocar na noite, fazer música, eu digo, rapaz, essa pegada mais nordestina é uma pegada boa, que eu gosto. E aí eu comecei a fazer música nessa linha aí. Shot, baião, aí tem rastapé, tem tudo. Fiz muita música e até hoje Chachá, faço, né? Gosta, né? Até Mostra hoje aí, Danilo, vamos mostrar um trechinho aí dessa... vamos aí, escolhe outra pra gente mostrar e vai falando aí. A Sebastiana é a música que a Marinês canta comigo. É uma honra ter a Marinês. Sebastiana pra dançar e chachá na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que tem uma divisão, tem uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba e gritava. É muito atual esse disco, né, cara? Muito gostoso, a sonoridade dele. Sim, não posso esquecer do maestro Poti, com o vocal, o Raulino, todo mundo cantando aí nos vocais, é o maestro Poti, meu amigo. E aí tu lançou esse disco em vários lugares, fez shows. Tá? Em todo canto, fiz show em tudo quanto é buraco. O disco Pinheiro me ajudou demais, porque ele gostava do disco e tocava no programa quase toda semana no programa. Ceará acabou. Ceará acabou. Dilson, ele é Nicinha na época, né? Era dando a força aí nesse disco, né? Cara, e esse disco ele tá na plataforma, esse disco? Tá na plataforma, tá no YouTube. E você fez ele fisicamente, né? As cópias, vendia, tudo, né? Foram 3.000 discos feitos. Ele tá gostando aí desse disco aí, né? Aí depois desse flautim, que é feito pelo Heriberto Porto, o flautim faz uma modulação para Marinês entrar. Aí faz a modulação. Sebastiana pra cantar e chachá na Paraíba. Ela veio com a dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com a dança diferente e pulava que só uma guariba. Aliás, os discos feitos ali no Olho d'Água, eles têm essa característica, né? Eles eram muito cuidados, assim, né? O som, né? Muita gente passou por lá. E aí você lança esse disco e depois você tem um período aí que você, de alguma forma, passa por uma dificuldade na voz. Que período foi esse, lembra? Quando eu gravei o disco, eu já estava com dificuldade. Esse aí, né? Eu já estava com a voz muito, muito embargada, vamos dizer assim, né? Não era só rouca. Eu sei. A voz, ela não respondia, né? É um problema que, segundo os médicos, né? O Dr. Wilson Meirelles, era um problema congênito, que eu já tinha, né? Mas que se agravou com o uso na noite, né? Tocando e cantando muito. E aí se agravou uma prega vocal muito diferente da outra, e isso causou um certo acidente, né, vocal. E aí eu tive que fazer um tratamento longo. Você passou um tempo parado, não? Aí passei um tempo parado, só compondo muito, não queria me desligar. Produzia do som, o que fazia financeiramente, assim, fazia som, botava tudo, som, como era? Não parava de mexer com a música, né? Embora, por questão de sobrevivência, eu tivesse que estar focado no meu ganha-pão, né? Ganhar dinheiro com outras coisas. Né? Você me lembra que você foi para uma área da confecção, um período. Exato, porque nesse período de 2000 eu casei com a Genilda. Eu sei. Né? Foi exatamente em 2000 que eu casei com ela. E aí eu precisava ganhar dinheiro, precisava sobreviver, começando do zero, porque eu tinha me separado, né, da minha esposa. E aí, começando do zero, fui para a confecção.
vender roupa. Que ela já vinha dessa área? E né? aí, justamente porque ela Legal. já trabalhava Desse, com isso. desse casamento você tem um filho, né? Desse casamento eu tenho um filho, Qual a idade dele que é o hoje? João Franco, em João. homenagem ao avô. Ele está hoje com quantos anos? Já Hoje ele 15, tem 16. 17, vai fazer 18 em agosto. Ele gostava muito de cantar, né? Gosta de... Ainda gosta. Ele é, eu sempre digo para ele, João, você é um cantor. Igual seu pai dizia pro Roger, né? Você é cantor. Cantor. Aí, Roger, aí você ficou um tempo, então, fazia música, mas estava ali pelo comércio, até que ano mais ou menos? É. Né? Que você fica bom e volta. Foi nesse período que eu comprei uma sala comercial, né? E não sabia o que fazer com essa sala, né? E aluguei a sala. Quando a pessoa, em 2018, né? Muitos anos depois, saiu da locação, eu digo, vou montar um estúdio para mim. Então, quer dizer que um período aí de 10 anos, 10 e pouco, você É ficou... um pouco menos, né? Porque quando eu decidi Em fazer... 2010 você já estava na música de novo, já estava já estava na música novamente. A voz foi voltando? A voz foi voltando por conta do tratamento. Né? E aí eu tive que me acostumar com um novo registro vocal, mais rouco. Eu sei. Né? Médio grave, né? Que não é mais aquela voz mais aveludada. É que tinha o existia. médio agudo, né? É. Perdeu um pouco o agudo, né? O médio Exatamente. agudo, né? Mudou o registro um Exatamente. pouquinho para o médio grave. Né? Prega vocal que trabalha de uma forma diferente. Eu sei. Né? Trabalhando, vibrando de uma forma diferente. Só isso, basicamente isso. Então, mas nesse período, então, você volta, aí você volta com tudo, porque você monta esse estúdio. É. Que período é o primeiro projeto com o Dalto, que é seu disco, né? Isso, que é, em 2017. Pois é, eu queria falar sobre esse projeto, que aí é um projeto que volta, sim, com uma proposta bem abrangente, com bastante gente, que é o seu álbum, É o Futuro e Memória, Cultura e Memória. que não é só um projeto de disco, é um projeto de movimentação. Mas você assina esse álbum, né? O álbum é assinado por você. As músicas são todas minhas. Pois é, você assina. Em parceria com o Dalton Moura. E aí a gente decide fazer esse disco, divulga, faz show e tudo, depois faz o 2. Eu queria mostrar aqui, Danilo, eu acho que o Futuro e Memória está no digital, se eu não me engano, o Dalton liberou, que aí você já grava o Futuro e Memória no seu estúdio, já é o primeiro trabalho gravado lá? Não foi gravado no meu estúdio. O Futuro e Memória foi gravado no estúdio do Adelson Viana e finalizado no estúdio do Anfriso. Mas aí, paralelo a isso, você já está montando o seu. Estou montando o meu. Mas aí o Futuro e Memória é feito nesse espaço 2017, 2018. Exatamente. Vocês lançam em que ano? Tá aí, ó. Aí eu quero agradecer aqui A o gente Dalto lançou esse também, disco. que liberou aí o Futuro e Memória para o digital. O disco foi lançado em 2018 no Dragão do Mar, já com todas as participações da Kátia, do Calé, né, de todo mundo. Porque as pessoas cantam, várias pessoas cantam aí, né? Então, várias pessoas cantando. Qual é a música aí? A Futuro e Memória, bota, por favor, que é dele e do Dalton, né? Que dá título ao projeto. Que esse disco teve uma repercussão bem legal, né? Porque abriu... Essa música foi gravada pelo Zé Luiz Maziotti, né, que é um paulista. Né? É ele que está cantando aí. É ele que está cantando. Tocada só pelo Ítalo, né? Ele e o Ítalo tocando. Com grande voz. Era tempo, lembrança de si, seda, trapo, farrapo, chitão, feridas que o passado esculpiu, tropeçava na culpa no chão, desenhava um retrato sem fim, medo, traças, espanto, canção, escrituras que o ontem luzia. Mas aí você já estava cantando nesse período. Segurava a palavra na mão. Inclusive muito essa música também, porque na ausência Intuía cantava No show, né? mensagem Ele e não podia vir sinais. sempre, né? Sentimento. Aí é o seguinte, esse disco foi lançado com vários shows em Teatro São Luís, viajou para o Cariri, para outros lugares. E aí vem a pandemia. Você já estava no estúdio da pandemia com o seu estúdio? a gente já estava com o estúdio estava funcionando a todo vapor. E aí a pandemia fez a gente dar uma parada, né? Como é que foi a pandemia para você? Eu sempre faço esse parênteses Lockdown, né? Lockdown que para o artista, de uma forma geral, e para mim não foi diferente, né? Tentar fazer música através
das redes sociais. Você mora em casa ou apartamento? Moro em casa. Numa casa, numa vilinha, né? Numa vila. No final. E era mais tranquilo lá na pandemia? Mais tranquilo. E independente disso, o que a gente fazia era estar em contato com os amigos pela web, né? E fazendo música, se vendo, que a gente tinha muita necessidade. Você fez algumas... Né? A gente fez muita música. E fez programas no seu YouTube, assim, Sim, live. a gente promoveu muito. Pega aí, Danilo, mostra aí. E depois, mostra aí uma das lives no canal do YouTube do Rogério. Ele fazia lá, falava, tocava. O Dalton era o mentor das lives, né? Quem fazia... o Dalton sacudia todo, mas na hora de compor, a gente tinha contato com todos os amigos. Negada da letra, fazer melodia. Porque a gente se sentia muito solitário para fazer música sozinho, né? Então, o Isaac Cândido é que fala que fez mais de 100 músicas e eu fiz também, né? Ele está lançando, inclusive, um álbum agora, eu acho que é com as músicas da pandemia. Sem ser esse que ele lançou com o Marcos Dias, ele vai lançar um só das músicas da pandemia. Então, você, melhor do que ninguém, Pingo, sabe o que é você estar produzindo sem parar, né? E ficar agoniado. A Marinês dizia que era pré-com-dia, né? Estou com pré-com-dia porque você não sabe o que fazer com tanta coisa, né? Ela explicava que a pré-com-dia era a galinha que chocava os ovos da pata, né? E aí os patinhos saíam atrás da galinha e um belo dia os patinhos ganhavam a lagoa e a galinha ficava na beira da lagoa sem saber o que fazer, porque os filhos iam embora, né? Que legal essa história. Era a história que ela contava. E aí você estava ali no estúdio falando um bocado de coisa e de repente na pandemia foi tudo embora. Exatamente. Aí uma live aí, ó, Edmar Gonçalves, você, o Dalton, ali é você embaixo, né? Aí vocês faziam esse momento aí, né? A gente tinha muita live com o pessoal do Futuro e Memória, todo mundo preso dentro de casa, né? Incrível, né? Então, era a forma que a gente tinha para se ver. O trabalho com o Evaristo foi antes da pandemia, foi depois, né? Aquele show, Maré, foi antes da pandemia, foi depois? Foi antes da pandemia. Pois é, uma das coisas que logo você monta o estúdio ali, você começa a produzir muitos shows de muitos artistas. E dentro desse show, Danilo, eu queria mostrar aí a direção do show do Evaristo, que partiu agora, que está... Acho que está no canal do próprio Evaristo, né? Está no canal do Evaristo. O show dele é o... Como é o nome do show lá? É o que você dirigiu? Show feito no Teatro Via Sul. Como era o título do show? É um álbum também, né? É um álbum que ele... Depois, antes desse Afro que ele fez. O Afro ele fez com você também, o Afro? Ele fez com o Lu de Souza, mas tem uma música minha lá. Que ele fez até... Que é uma música sua. Ele fez ele gostava muito do Maculelê, cara. Ele gostava demais. Demais. E o Maculelê, quem não gosta, né? Ele cantou, foi lá e tal. Aí o Rogério Franco, eu me lembro de Rogério... Aliás, eu me lembro do Rogério Franco tocando para mim em vários momentos. Para mim não, no show, né? Lá no Evaristo, no show de aniversário da Tete, no show de aniversário do Roger. E muitos shows, né? Porque você tem faz a direção musical, né? Muitas vezes. Exato. Diga aí alguns artistas que você lembra que fez direção, que fez show. Eu tenho feito agora muita direção com a Jona Angélica, né? Para Jorge Guedes. A gente, inclusive, está tocando amanhã com ela. Legal. Né? Tenho produzido artistas que são mais desconhecidos, né? Como o João Rosário. Era João Rodrigues e hoje é João Rosário. João Rodrigues. João Rodrigues. João Rodrigues, né? E hoje é João Rosário. O trabalho do João está muito bonito, já criando corpo. No estúdio, né? No estúdio. Né? Enfim, uma galera, muito trabalho de encomenda também. Né? Da Tete você fez, né? 80 Tete, anos Pedro da Rogério, Rogério. Marcelo Cax. Muita gente faz no estúdio ali, a concepção, os ensaios, é tudo no estúdio? Porque a gente tem que conhecer o trabalho. trabalho. O do Johnson e do Batista também, né? Também, passa pelo estúdio, sua direção, a gente produziu o show, produziu o disco todo produzido por mim e pelo Jefferson, né? O Jefferson Portela também é muito parceiro lá no estúdio, né? Achou aí, Danilo? É Evaristo Filho. E aí, depois da pandemia, o que você lembra que você fez mais? Depois da pandemia, você produz o seu... produzir esses discos, né? Tem o Futuro e Memória 2, né? Aí o Futuro e Memória 2 a gente gravou ao vivo dentro do estúdio. Que é o mesmo repertório ou um repertório distinto? Não, é outro repertório. São 18 músicas gravadas ao vivo. Lá no estúdio, né? tocando. Com os músicos tocando, 1, 2, 3, já foi. Né? E uma banda, quem é a banda do... A banda Luciano Franco,
no contrabaixo, Paulinho Santos na bateria, Robson Gomes, teclado e sanfona, né? Anfrísio Rocha, guitarra, eu fazendo violão, né? E só, éramos nós. Mas aí todo mundo ali ao vivo. Aí o Danilo achou. Mostra aí, Danilo, um pouquinho esse trecho aí. Rogério tocando. Esse arranjo é seu, Rogério? É aí? Todos esses arranjos aí, Desse show? baseado nas concepções dos discos, né? A gente se baseou nas O concepções, Rogério não ali, mudou muita coisa. diretor de palco ali. Desde Diretor. Congo e Angola, tá sendo capoeira. Muito bem gravado aí, né? Quem gravou isso aí? E as danças Esse de áudio? roda, Esse áudio foi as tratado por morenas mim faceiras, e pelo Davi a Valente. rainha manjar. A gente tratou o áudio para poder inserir no vídeo, né? Davi, grande figura, viu? Grande figura. Vem aqui, contou a história dele. Foi nascer na senzala. Saudade do Legal. Davi. Aí, Rogério, o que você está fazendo hoje? Como é que está a sua produção? O que você está vivendo hoje? Hoje eu trabalho direto no estúdio, produzo música todo dia para muita gente que nos procura, né? As produções que nos chegam, né? Que nos são solicitadas, e produzindo as minhas coisas, né? Atualmente eu estou com um projeto que é muito parecido com o seu solo feminino. Tá aí, ó. Mostra aí, Danilo. Danilo está mostrando. Ó. Tá falando e Danilo está mostrando aí. Muita coisa. Onde as mulheres cantam as músicas da gente, né? Massa. E dentro desse projeto tem uma canção que é minha e sua, que eu pretendo lançar muito em breve com a Carla Karenina cantando o Shot Saudade, que é uma canção que já está gravada. A gente tem, aí eu vou abrir um parênteses, viu, gente? Primeiro eu queria abrir 2 parênteses. Primeiro, pedir alguma desculpa para vocês, pedir para o Rogério e a vocês, porque nós estamos mudando a sede aqui do PT Estadual, onde o programa é gravado, e aí nós tivemos que improvisar um estúdio aqui hoje, a luminosidade, tal, o áudio, talvez não estejam perfeitos, como era o nosso estúdio, porque a mudança está acontecendo, o Danilo está se virando ali para fazer. Pedir desculpa ao Rogério, chegou exatamente no dia que o estúdio teve que mudar de lugar, mas quero pedir desculpa a vocês por alguma intercorrência, alguma luz e tal, que não esteja adequada, mas o importante é que o conteúdo desse programa é extremamente valioso para o Rogério. Vocês podem verificar, tem mais de 40 anos, né? Se ele começou, tem 44 anos de trajetória, e aí a produção individual de alguns, né, quase uma dezena de álbuns, e uma produção muito extensa do coletivo, porque o Rogério tem essa característica, ele estava me dizendo aqui que tem mais de 80 parceiros, né? Mais de 80 parceiros. É música que a gente não sabe mais onde bota. Tu gosta dessa coisa, né? Eu de gosto, fazer rapaz, música com como os outros. você gosta. A gente produz demais. Gosta de pegar uma letra, vai logo musicando. Perturbar o outro, né? Mandar o outro tá fazendo nada. Diz, rapaz, eu vivo perturbando. Essa semana eu perturbei o Henrique Beltrão, ele fez uma letra de um reggae. Perturbei o outro ali, o Ito Márcio, não sei o quê. Vou lhe perturbar na próxima semana. Estou na fase da perturbação dos amigos, assim, ó. Ei, bicho, música, isso aí. E aí nós temos 2 parcerias, né? Temos 2 que parcerias. são muito peculiares. A primeira é uma parceria minha e do Alan e do Rogério, que eu não sei nem o que eu fiz nela, porque na verdade eu não sei o que eu fiz nessa música, que é um shot gravado pela Carla Karenina, tá aí no solo 2, bota aí, por favor. Mas o Rogério pode toca aí um pouquinho, Rogério. Que é um shot, né? Que agora ele vai agora sim, ele vai fazer Não sei se eu vou lembrar da letra. Tá no solo 2, bota aí. No solo 2 tem ela, Rogério. Anitta. Hoje eu não te vi no quadro em que mim se faz, quando o sol se faz abrir nos teus olhos de nunca mais. É isso? Eu que dei as frases em mim, costuradas no linguar. Qualquer lugar. Até que fez essa melodia, a melodia do Rogério. A Karenina gravou, né? Carla Karenina, que aí eu queria mostrar aí. Danilo, mostra um pouquinho. O piano do Tony Maranhão. Tony Maranhão tocando Shot, piano no piano. shot. Porque o solo 2 é voz e piano, né?
E ela cantou, Meirinha, famosa Careninha. Queria agradecer ao Rogério, essa gravação de 2004, solo feminino 2 em 2004. Eu tenho um carinho muito grande por essa canção e pela Meirinha, pela Karen. Hoje eu não te vi no quadro que quando você se fizer a faz, quando o sol se faz abrir, shotzinho vai ficar esperto. os meus olhos de E a, viu, nunca Danilo, e a outra mais. gravação Guardei é mais as fotos peculiar ainda, porque é uma parceria, outra parceria de 7, São 6. 6, né? Porque a gente tava 5 pessoas no bar aqui, na 3 de maio, eu, Henrique Beltrão, Alain Mendonça, uma pessoa do teatro, que eu não me recordo o nome, mas é uma pessoa muito importante do teatro. E quem era o outro? E o Dalto. Aí a gente começou a brincar, escrevia umas frases, uma sanfoninha, que eu só podia pegar um verso do outro e tal, aí saiu um monstro, né? O monstro é um poema muito... Eu acho que o Alain deve ter dado uma ajeitada, eu não sei como é que foi, que o Rogério fez um tango, rapaz. Que a Joana Angélica gravou, né? Tá no disco. Ela gravou. Tá no disco do Henrique Beltrão. Como é o nome? É Ampulheta, né? Ampulheta. E assim somos e seremos um tango sem fim. 1000 passos a mais e a vida se faz assim. Estamos e estaremos. Quem sabe faremos, quem sabe saberemos o que fazer. Virá várias vezes a ampulheta para compreender a letra do destino e saber passar. Virá várias vezes a ampulheta para compreender a letra do destino. Legal demais. Então essa aí, Saber essa a Joana passar. Angélica gravou, aí só tem essa gravação dela, né? Só. Que é no só disco dela, né? no disco dela, arranjo, tá no tal, disco dela. tal, que é E Ampulheta. ela já apresentou essa música em vários shows. Né? E a outra, que é nossa parceria, E essa música foi gravada pelo Roger. Essa música tá com o Roger no último CD que eu acabei de fazer, chamado Cinema Carruagem com Alain Mendonça. e vai ser lançada. O Roger cantando. Vai ser lançada. Já foi lançado. Já foi lançado. Rapaz, tem esse disco aí pra gente ouvir. tem. Aí, tem Cinema aí. Se tu botar aí, Danilo, no YouTube, Cinema Carruagem, Bota aí. você vai ver essa música cantada pelo Ah, Roger. rapaz, bicho, uma música minha cantada pelo Roger. Ele cantou Centavos e Canudos, inclusive no projeto que eu quero agradecer aqui, que foi o projeto que eu fiz, que foi o Pérolas de Centauro. Num disco eu canto autores cearenses, no outro eles cantam minha música. E eu tive o prazer de pedir a música ao Rogério da Estação Fronteira, viu, Danilo? Depois que tu achar essa do Roger aí, e aí eu gravei Estação Fronteira do Rogério, nesse disco, um arranjo do Marcos Vini e do Mimi, que tá muito bacana. E agora eu ia até falar que eu acho que eu vou lançar daqui pro final do ano um EP, só música sobre Fortaleza, que eu já gravei. Vou, se você permitir, botar essa versão lá no meio. Tem uma música que eu fiz com o Paulinho Pedra Azul que é dedicada a Fortaleza. Pois é, Paulinho Grande. Como é? Lembra aí? Nossa cidade é um presente que à noite recebe o clarão do luar. Em Fortaleza existem cantigas que saem do mar. E por aí vai. Por isso Não, cantigas vejo que a saem do mar. cidade. Achei lindo demais. Cadê? Achou, Danilo, aí? É, Ampulheta, é. Acho que é Ampulheta. Tu achou o álbum? Tu bota Cinema Carruagem, Danilo. Do Alain? Do Alain Mendonça? É, Cinema Carruagem, uma capa verde. É porque pode ter outra ali, né? Cinema Carruagem, É uma pode capa ter outra verde, coisa. ele dando língua. É, o Roger dando língua, imitando Einstein. É. Então deve estar por aí. Mas, então, Danilo, se não tiver por aí, bota aí
no digital da música cearense o disco Pérolas. Pérolas. Porque aí eu queria mostrar aqui o Rogério um pouquinho a minha versão lá do Estação Fronteira. Não, mas está na minha discografia mesmo, ó, na minha, Pérolas, é um capa preta. Gente, nós estamos quase chegando aqui ao fim do nosso programa, né? Vocês viram que a gente procurou conhecer um pouco mais a história de vida do Rogério Franco, sua família, seus irmãos, como é que foi sua escola e tal, sua trajetória. É pouco diante do que ele produz, mas é bom porque já dá você tem uma noção. Botou a Estação Fronteira? Bota aí, Danilo. Aí. É lá no fim, aí, ó. Roda gigante, roda avião. Aí. Essa versão minha versão para o Pérolas, né? Ficou linda essa versão, muito bonito. E para mim é uma Vai lá, grande Danilo. honra. Rapaz, é um privilégio, né? Cantar assim. Pegada bonita, né? Iracema, estação fronteira, santuário do mundo, farra da humanidade. Os segredos de Iracema, pelo sol dos senhores do dia, no tesão dos cantores da noite, o calor que teu povo anuncia. Sou poeta pelos becos. Agradecendo da ao Rogério lua. aqui, então, oportunidade de ter gravado essa canção. Aí, Rogério, onde é que as pessoas lhe acham? Quais são os seus canais de comunicação? Se a pessoa quiser gravar um disco, produzir um show, produzir um álbum, produzir uma música, lhe chamar para dirigir, como é que as pessoas lhe acham? Bom, coloca meu nome, Rogério Franco Pereira, ou Rogério Franco, no Instagram, que lá vai ter meu telefone, vai ter todas as informações sobre o estúdio. É esse Instagram aí, né? É, nesse Instagram. E tu responde mesmo aí, se o cara fizer lá, ó, Rogério. Não sou eu que respondo, não, mas a gente responde. Hoje você tem a Genilda ali que lhe ajuda, faz toda uma assessoria, né, de comunicação. Exato. Se não for, quero inclusive agradecê-la, que se não fosse ela, o Rogério não tinha vindo, não. Faz um ano que eu tento arrastar o Rogério. Descobri o caminho das Diz pedras. assim, fale com a Genilda que ela resolve. Então, pessoal, entre em contato aí com o Instagram, né? O Instagram Tem pode esse, tem o do conhecer- estúdio também. conhecer o trabalho, vai entrar no YouTube. Tem- Tem o Instagram do estúdio. Pois é, o tem Instagram do YouTube estúdio, como é o nome, Instagram do estúdio? Estação Fronteira. Estação Fronteira. Bota aí, Danilo. Estação Fronteira, o Instagram do estúdio. E hoje, assim, tem custos para vários tipos de produtos. Se a pessoa quiser um negócio mais simples, um negócio que você mistura IA com música, faz um bocado de Hoje confusão. você pode gravar uma música simples, de voz e violão, né, com qualidade de estúdio, para poder lançar nas plataformas. Uma música acústica, com voz e violão, mais uma percussão, alguma coisa. Né? E pode lançar uma música cheia, se você quiser. É bom porque seu estúdio é ali no centro, né? Ali na Duque de Caxias, né? Exato. Na Aracto Graça. Então tá aí o estúdio, gente. Quem quiser também entrar em contato com o Rogério, entre em contato com o estúdio. Rogério, nós estamos terminando aqui, queria deixar aí aberto para você fazer suas considerações, o que você quiser concluir aí. Bom, esse momento aqui é um momento onde a gente conta a história de vida da gente e história de vida do artista que é militante, né? Fazendo um trocadilho aqui com o nome do Militão, que é meu parceiro, meu amigo, Com certeza, Rogério. meu A gente camarada. se vê pouco, mas eu tenho muito carinho por você, meu irmão. Pois Sempre é. que eu falo com muito carinho. Desde de muito cedo, a gente entendeu que o nosso negócio é música. Tinha que produzir, Que a nossa né? vida tem que ser dedicada à música. Então, a gente vai ficar velho, a gente vai morrer como os nossos grandes amigos que já se foram, mas feliz, vai morrer feliz, porque a gente gosta e trabalha com o que a gente gosta. Lida com música, faz música todo dia, respira música. Esse programa criado aqui pelo Pingo é um programa que deve ser visto por todo mundo, mas principalmente é uma geração de conteúdo importantíssimo para a nossa música cearense. E as pessoas devem prestigiar, devem escutar, devem propagar esse programa, porque é fundamental para todos nós
que a nossa música chegue chegando nas Pois pessoas. é, né? Como é que a pessoa ia saber que você é um ex-veterinário se não assistir esse frustrado. programa, né? O seu pai, um grande músico, né? Saber dessa sua paternidade, dessa sua herança, sua convivência com o Roger. Então, o programa realmente ele vai revelando pequenos detalhes, essa teia depois somado. E nós temos uma trajetória, eu fiquei impressionado, porque o meu primeiro show também é de 82, que é o Que Espetáculo é Esse, na Faculdade de Direito. Eu lembro, na E o Faculdade de Direito. seu foi no Teatro Universitário 82, você foi antes que o meu, muito jovem, né? Produzir um show individual, então Exato. você há muita coragem da sua parte que se revela na sua trajetória, né? Sempre produzindo, né? E batalhando. E aí é o seguinte, Danilo, por gentileza, me entrega esse quadro. Normalmente aqui no programa, o Vlamir de Souza pinta um trabalho ao vivo. E hoje, por circunstância da mudança de tal, e eu falei para ele de última hora as coisas, primeira vez ele não veio pintar, mas eu disse, olha, então você pinta o trabalho, traga o trabalho feito. Isso eu disse hoje de manhã, quando ele disse que não podia vir. E O Rogério não pode sair daqui do Arte Militância sem E eu fiquei o felicíssimo. presente dele. Fiquei felicíssimo, porque a pintura Danilo ficou vai mostrar aí, linda Danilo, demais. mostra aí, Danilo. Danilo fotografou e vai mostrar, Lindo, mostra aí, lindo, Danilo. Então, isso é um presente do Vlamir. O Danilo filmou aí no celular, está mandando para... Isso é Rogério Franco aqui, é a mistura do Rogério Franco do Sem Fronteiras, olha, tá aí, ó. Aí. E isso aqui vai para o estúdio, vai ficar lá, moldurado lá no Que estúdio. maravilha, Rogério. Então, cara, muito obrigado. Eu queria que você terminasse com alguma música, que quiser aí, tocando ao vivo pro pessoal, né? Gratidão, gente. Iracema, estação fronteira, santuário do mundo, farra da humanidade. Os segredos de Iracema, pelo sol dos senhores do dia, no tesão dos cantores da noite, no calor que teu povo anuncia. Sou poeta pelos becos da lua, sou retrato dos bares, amanheço nas ruas. Sou poeta pelos cantos da lua, amanheço nos bares, sou retrato das ruas. Iracema, secular boemia, estação da folia, misteriosa estação. Sou poeta. Agradecer aí a todos. Compartilhem, comentem, divulguem. Agradecer ao Coni por esse programa. Grande Danilo Silva, né? Vlamir, obrigado, Genildo, obrigado, Rogério. Gratidão, gente, ó. Divulgar esse programa, assistir, ouvir os discos do Rogério, acompanhar toda a obra desse cearense maravilhoso. Obrigado, gente. Só tem esse problema aí tricolor, mas tudo bem. Vamos embora. Sou poeta pelos becos da lua. Amanheço nos bares. Olha aí, Rogério Franco. Obrigado, gente. Gratidão.